Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Me chamo Regiane, essa aqui é a Daniele, e este é um projeto de extensão do curso de Direito da FACHUSC, com o objetivo de levar a informação jurídica de forma clara e acessível à comunidade. E no episódio de hoje vamos abordar um tema muito comum e atual, que são os golpes digitais, aqueles desenvolvidos no meio digital. Com o avanço das tecnologias e a expansão do uso da internet, muitas atividades do nosso dia a dia se tornaram mais práticas. Contudo, junto com essas facilidades, também vieram novos riscos, que exigem cada vez mais atenção e conscientização. Pensando nisso, trouxemos um convidado muito especial que irá conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema e agregar muito valor para o nosso podcast, o advogado Dr. Fábio Barros, que possui experiência com a temática e experiência de longos anos. Seja muito bem-vindo, doutor, é um prazer tê-lo aqui conosco. Queria agradecer, meninas. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco do conhecimento que a gente adquire ao longo da carreira, seja ela como advogado, na minha experiência que eu tive durante 4 anos à frente do PROCON, ou ministrando aulas na Faculdade de Direito, na FACHUSC, da qual eu fui professor por 3 anos, e salvo engano me desliguei em 2022 ou foi 2023, por motivos profissionais e segui me dedicando inteiramente às atividades advocatícias. Perfeito, é um prazer tê-lo aqui conosco, doutor. Você gostaria de abrir as perguntas? Gostaria sim. Doutor, para que o nosso público, conheça um pouco mais sobre você, conta pra gente, quem é Fábio Barros? Pronto, então vamos lá. Primeiramente, moça, se possível, eu queria que me chamasse de Fábio ou Fabinho, para poder retirar um pouco do formalismo que às vezes a profissão exige, né? Que vocês podem pensar que exige, mas vamos tornar um pouco mais coloquial. Chama Fabinho, Perfeito. Fábio. Fabinho. Fábio. Então, voltando aqui à pergunta, nossa cara entrevistanda, com relação à advocacia, com relação à pessoa de Fábio. Então, a advocacia sempre foi um sonho, né? Desde o primeiro semestre da faculdade, inclusive. Eu me formei na URCA, né? Universidade Regional do Cariri, e sempre pensei em advogar. E quando eu conversava com algumas pessoas e participava, por convite de colegas que já eram advogado, de alguns encontros de advogados na Comarca Salgueiro, tinha uns que incentivavam e tinha uns que diziam que a advocacia era uma área saturada, e não acredito nisso. Porque é uma área que, pelo contrário, é carente de profissionais dedicados, que eles estão na advocacia não somente para concurso, mas para, de fato, exercer o papel de advogado. Não por uma opção alternativa, mas uma opção primária, ou seja, ele realmente quer ser advogado. Por aí você já vai trilhar cerca de uns 80% dos colegas que vêm para essa área, pois muitos advogam em caráter alternativo. Segundo ponto, se você faz por amor e, de fato, é especialista. Então, para o advogado especialista, há uma carência grande, seja na área tributária, na área civil, consumerista, a depender do tipo profissional que você vai ser. Né? Se você usar a honestidade e o conhecimento para o bem e o próximo, sempre sendo um vigor de personalidade do qual você não vai menosprezar seu valor, o seu trabalho, porque tem terceiros que fazem mais barato, vocês não vão se decepcionar com a advocacia, porque é uma área carente. Tem muitas teses a serem desenvolvidas e serem aplicadas. E a pessoa de Fábio é um advogado como qualquer outro que vem há 17 anos sofrendo nessa área, com prazer, né? Advogando, trilhando seu caminho e aprendendo, meninas. Costumo dizer, a diferença minha para o advogado iniciante é somente a quantidade de pizza. Eu apanhei demais até o Japão. Então, digamos que eu tenho um pouco mais de experiência para contornar certas situações que no início a gente se equivoca, mas nada é impossível. Muitas vezes eu posso ter levado 17 anos para aprender, e vocês no primeiro ano já fazerem com maestria. Então, essa é a pessoa de Fábio. Profissionalmente, né, fui coordenador do PROCON durante 4 anos, que é um verdadeiro laboratório.
Fui professor da FACHUSC durante 3 anos, que é outro laboratório interpessoal do qual eu tirei muitos amigos, muito aprendizado e muito conhecimento, porque o ato de ensinar é o ato de aprender 2 vezes, né? Porque quem ensina aprende bem mais. E estou aqui à disposição para responder suas perguntas. Esses 3 anos que eu passei na FACHUSC, eu fui professor de Teoria Geral do Processo, fui professor de Responsabilidade Civil, fui professor de Direito Real, Direito das Coisas, né, que é uma cadeira, fui professor de Sucessões. Eu não me lembro, também fui professor de Processo Civil, salvo engano, eu não sei, acho que foi Processo Civil 1, e foi um tempo muito bom, meninas Regiane. Eu tive a felicidade de encontrar pessoas maravilhosas, alunos maravilhosos, dos quais até hoje são meus amigos, e professores maravilhosos. Então, assim, a FACHUSC me traz boas lembranças. Infelizmente, é um projeto do qual eu não pude continuar em decorrência das atividades laborais, que eu tive que escolher ou professor ou advogado em um escritório com a sociedade da qual me encontro hoje, que, graças a Deus, diante de um trabalho que a gente vem persistindo ao longo dos anos, a gente tem hoje um pouco de cliente que tem que se dedicar mais. Ótimo, certo. Agora vamos começar as perguntas. Sim, vamos lá partir para a enrolação do que eu não souber. Bom, para que o nosso público possa compreender desde o início, né, a temática, conta pra gente o que são golpes digitais. Eu poderia reformular só um pouco do que são para como eles se efetivam. À vontade. Então, para manter a temática, né, Daniela, então, os golpes digitais hoje são atividades que a gente considera atividades ilícitas através de pessoas mal acomanadas ou pessoas de intenções não condizentes com os princípios, né, dignos, onde elas procuram levar vantagem em cima de terceiros, geralmente idosos ou pessoas de pouca experiência. Então, esses golpes digitais, que a gente chama de forma genérica, eles ocorrem hoje através do computador, através do celular, que são os mais comuns, através de pagers, através de aparelhos que muitas vezes você pode conectá-lo à rede e seus dados serem subtraídos, porque a gente sempre imagina que um golpe digital ele está vinculado a um computador ou um celular, mas às vezes seu tablet, seu som de carro sendo conectado, você passando suas informações, de alguma forma você conectando em algum outro aparelho, transferindo dados, ele está infectado, você pode sofrer um golpe, porque o vírus espião, olha como é interessante, Daniel, ele vai se manifestar de todas as formas no modo de chegar aos seus dados pessoais, seja para realizar uma contratação, da qual você pode não conhecer, ou para invadir suas contas, que muitas vezes pode não partir de você, pode partir de uma fragilidade dos seus dados que estão na rede mundial de computadores. Pode você nunca se inscreveu num concurso ou em algum programa social. Pode vocês não ter um cadastro no e-mail ou um cadastro, sei lá, no SUS, num órgão do governo. Então, seus dados estão na rede mundial de computadores e estão fragilizados. Quase vocês não têm os dados cadastrados no Serasa, no SCPC, no SPC, e essa base de dados está lá. Qual de vocês não tem um dado cadastrado no Facebook, Instagram, na minha época Orkut? Você entendeu? E seus dados não estão lá. Então, o golpe digital ele pode estar revestido nesses meios, na rede mundial de computadores, onde o fraudador, o estelionatário, ele inicialmente tem acesso a seus dados. Daí, então, ele vai minar a segurança para tentar atingir uma conta corrente ou usar seus dados para fazer um empréstimo ou outra negociação, do qual pode lhe dar um prejuízo posteriormente. Então, Exatamente. todos nós estamos suscetíveis a sofrer um golpe, né? Sim, Dani. Todos nós somos vulneráveis. Porque você tem muitos dados lançados na rede mundial de computadores e você muitas vezes acha que tudo onde você coloca sua senha ou seu login é confiável, não é. Principalmente quando se trata de informações sensíveis, como seu CPF,
que agora é um documento único, nós sabemos, né, que teve a alteração do governo federal, da qual o CPF vai ser o único documento a ser vinculado em todos os seus documentos pessoais, e seu endereço é o que eles precisam. Daí vem seu telefone e outras confirmações. Sabemos que, como eu abordei um pouquinho na abertura, a internet ela trouxe inúmeras facilidades, né, para toda a sociedade, principalmente para o consumidor, né? Muitas atividades do nosso dia a dia hoje, como compras, pagamentos, transferências bancárias, elas são realizadas por meio de plataformas digitais, garantindo mais praticidade, rapidez, né? Contudo, junto a isso, vem também os novos riscos, né? Que exigem cada vez mais atenção e conscientização de todos nós. Com base nisso, e pensando também na conscientização de quem está nos assistindo, e com base na sua experiência profissional, advogado, atuante há muitos anos, quais são os principais casos assim que mais chegam com mais frequência até o senhor, até o seu escritório, e quais são as principais medidas de prevenções que os consumidores devem adotar para não cair nesses golpes digitais? Desconfiar. Então vamos lá. Regiane, o consumidor, nós, enquanto consumidores, nós temos que desconfiar de tudo. Principalmente quando se trata de e-mail e mensagem via WhatsApp, são os meios os mais comuns. Então a desconfiança tem que ser a regra, não a exceção. Não confie em ligações, não confie em mensagem e não confie com promessas de facilidade. Como o estelionatário consegue atingir hoje os consumidores? Na promessa de facilidade, de ganhos, seja numa compra, seja numa informação, que geralmente vem com benefício, ou alerta. Os golpes mais comuns hoje, que eu vi acontecer e chegar no escritório, né, são os golpes relativos ao falso advogado, né, onde existiam pessoas se passando por advogados ligando de números desconhecidos, para clientes com a promessa que estavam saindo dinheiro, e para isso o cliente tinha que depositar uma certa quantia ou acessar os dados do celular para fazer confirmação de dados. Então, olhe como é frágil. Como você vai acreditar numa ligação porque uma pessoa coloca a imagem do seu advogado com uma informação equivocada, ou até mesmo mandando uma cópia do processo, dando seus dados, e não lhe atende, ou muitas vezes faz uma filmagem, coloca uma logo lá no fundo do STJ, TJ Pernambuco, e você não fala pelos canais oficiais. Então, duvide de tudo. Você tem que desconfiar de tudo. Ligou, mandou mensagem, desliga, entra em contato com o seu advogado pelo número que está salvo no seu celular. E vocês querem que eu vá mais distante? Um cliente meu, atualmente, vocês sabem que a IA hoje manipula, tem programas que manipulam, inclusive, a voz das pessoas, né? Sim. Um cliente meu teve uma pessoa ligando de um determinado número, do qual, segundo ele, não era ligação pelo WhatsApp, era ligação direta, era idêntico ao número de sua gerente com a voz da gerente. E pedindo para ele fazer uns procedimentos, ele desconfiou. Ele disse, não, só um minutinho, desligou e mandou uma mensagem pelo WhatsApp para a gerente. A gerente disse, não sou eu. Para você ver até onde os estelionatários conseguem ir. A voz e um número em ligação direta, não para o celular, WhatsApp. Outros golpes mais comuns são através de WhatsApp, que eles botam só a foto do advogado. Como minha foto é privada somente para os clientes, o estelionatário não tem acesso. Então ele vai pegar no Instagram, no Facebook, coloca uma foto qualquer lá. Então já aconteceu fraudes envolvendo pessoas, parceiros do escritório, pessoas do escritório com clientes desavisados. E a gente passa mensagem, os canais oficiais toda hora, mas enfim, tem pessoas que de fato não observam. Então, Regiane e Daniela, qual a melhor forma de se precaver de um golpe digital hoje? É desconfiar de tudo. Desconfie. Eu recebo ligações no meu celular com ligações pré-programadas de bancos do qual eu possuo conta. Quando eu olho o celular, está lá um número diferente, 87, até mesmo 87, 81, 85, 88, 011. Eu desligo na hora.
Eu sei que após a gravação vem um estelionatário do outro lado. Já desligue, bloqueio, está entendendo? Não acredite, não passe dados, não acesse sua conta por ligação, principalmente ligação com WhatsApp. Eles estão clonando os dados do cliente, diz, digite sua conta, digite seu e-mail, digite sua senha, e o cliente fica acessando na tela espelhada e eles pegam os dados. Já aconteceu várias vezes pessoas relatando os golpes. Então, qual seria a melhor forma de prevenção? Foi a primeira pergunta. Desconfiar, ter cuidados. Agora, o que fazer diante de um golpe do qual se concretizou, aí você vai, posso entrar nesse mérito já? Pode, fique à vontade. Pronto, então, o que você fazer? Você caiu no golpe. Depende do golpe. Você fez uma transferência via Pix. A gente sabe que existe uma lei específica hoje que rege os PIX e as agências regulamentadas pelo Banco Central, onde existe uma mediação do conflito de interesses entre o banco debitado e creditado, do qual as agências têm o dever e a responsabilidade de agir imediatamente. Então, a fraude PIX hoje é uma fraude mais tranquila de você combater ou até mesmo responsabilidade de forma solidária ou subsidiária às agências. Porque a própria lei já dá o passo a passo, do qual as agências devem cumprir, e elas geralmente não cumprem. Por isso que muitas agências são penalizadas a devolver, ainda que seja um órgão debitado. E o consumidor transferiu de acordo com o estelionatário. O grande porém que vocês não imaginam, os consumidores não imaginam, e muitos advogados também não pensam, é como o estelionatário sabia que você tinha uma determinada quantia em conta se não houve vazamento de dados prévio. Essa conta não fecha. Então vocês têm que ter cuidado, que muitas vezes os estelionatários já vão em tese com informação prévia de pessoas que possuem crédito ou possuem saldo em conta, e de repente eles conseguem essas informações para poder utilizar aquela vítima da melhor forma possível e extrair golpes. Desconfie de links. Ocorrido, golpe consumado, delegacia. Antes de registrar um boletim de ocorrência, fale com seu advogado, ou um advogado de confiança, ou fale com uma advogada. Aconteceu o golpe, fale. Porque existe algo do qual você tem que ter cuidado. Quando muitos clientes já chegaram no escritório, muitas vezes não é o que você diz, é o que está constando lá no termo, porque nós somos falhos. Estou dizendo aqui que o escrivão é uma pessoa de má fé que quer prejudicar consumidores. Não. Mas os consumidores, na forma de pronunciar, ele pode se comprometer, né, em não saber explicar o caso e gerar para ele a responsabilidade que a gente chama de responsabilidade exclusiva. E quando vocês estiverem na aula de Direito do Consumidor, quem é o professor de vocês? Lívia. Doutora Lívia, estiverem ministrando a aula de vocês, ela vai falar do artigo 14, que o prestador de serviço não será obrigado, que são as excludentes do nexo de causalidade do dano, do ato ilícito, que isso aí você vê em responsabilidade civil. O professor de vocês quem é? Lívia também. Doutora Lívia? Pronto, então quando a doutora Lívia estiver ministrando para vocês, ela estiver falando do ato ilícito, que vai falar da conduta, do nexo de causalidade e dano, e a aferição ou não da culpa, dependendo da teoria que ela está ministrando na aula, se você de fato atrai a responsabilidade para si, ela vai falar especificamente da fulminante do ato ilícito. O que é o fulminante do ato ilícito? Onde a instituição financeira, de alguma forma, vai poder se eximir do direito de indenizar se for excluído o nexo de causalidade. Se eu digo que o ato ilícito tem 3 elementos, que é o dano, nexo de causalidade e o resultado, que é a conduta, nexo de causalidade e o dano, perdão, e eu excluo o nexo de causalidade, eu excluí o ato ilícito. E o nexo de causalidade, na figura da exclusão do ato ilícito, ele ocorre quando o consumidor, ele, através de seus atos, ele proporcionou que o dano ocorresse, que o evento danoso ocorresse. Ou seja, são as excludências do nexo de causalidade previstas no artigo 14 do CDC, onde a culpa for exclusiva do consumidor ou de terceiro, a instituição não é obrigada a reparar. Então, quem estiver estudando, como a gente tem que ser um pouco
técnico. Você que aqui vai muito para os consumidores, mas também vai para os estudantes. Como a gente é forçado a ser um pouco técnico, vocês entendam que o artigo 14 do CDC vincula seus atos. E vincula seus atos de tal forma que as instituições financeiras não têm qualquer responsabilidade se ela provar, de acordo com o parágrafo 3º, que ela tem prestado o serviço de defeito inexiste, ou a culpa foi exclusiva sua ou de terceiro. Então, muita gente, quando vai registrar o boletim de ocorrência da delegacia, ele acaba sedimentando o inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 14 do CDC, exclui o ato ilícito pela fulminação que a gente chama do nexo de causalidade. Eu estou falando de forma técnica. De forma coloquial, vamos agora. Meu filho, você errou, disse que errou e ainda registrou que errou. Você quer que o banco pague como? Você entendeu? Então é importante você conversar com seu advogado, porque o boletim de ocorrência ele pode ser gerado virtualmente e só ratificado, ou seja, confirmado na delegacia. Entendeu? Então, até para registrar a ocorrência, você tem que ter muito cuidado. Fábio, se eu quero fazer uma reclamação contra banco, eu preciso necessariamente ir para o PROCON, do qual a doutora Olivia é a coordenadora, para poder me resguardar? Eu acredito. E aí? O que é que você pode responder? A gente está aqui para conversar. Minha filha acha que ele poderia ir para o PROCON ou ele pode ir para o Judiciário? Eu acho que ele pode inicialmente ir para o PROCON. Pronto, minha filha respondeu a primeira pergunta. Mas ele deve ir para o PROCON? Primeiro foi pode. Ele deve ir para o PROCON? Deve. Pronto. Então, nesse ponto aí, existe um certo entendimento de divergência entre até advogados, né? Inclusive jurisprudência. Se a gente tivesse no Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, hoje, segundo o que eu soube, por algumas jurisprudências já consolidadas, lá eles exigem a atividade administrativa prévia como obrigação, ou seja, um PROCON, consumidor.gov, um Bacen, ouvidoria do banco, na tentativa de solução amigável do percalço para ser uma das condições de propositura da ação. Só que entenda, isso não está no Código de Processo Civil. Mas a gente muito bem sabe que hoje a jurisprudência é modificada a cada dia. E o que é que o judiciário hoje evita? A judicialização de demandas sem tentativa de resolução prévia administrativa. Está correndo para que isso seja obrigação. Então, no estado de Pernambuco, hoje, é poder. Se fosse no entrado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, seria dever. Sob pena de extinção sem julgamento de mérito. Você entendeu? Mas baseado no entendimento jurisprudencial. Entretanto, se você fizer a atividade administrativa prévia, pensando como advogado, não é melhor você saber o que o seu inimigo pensa agora do que depois? Então, pega a resposta dele e usa no processo. É uma atividade de inteligência. Então, quais são as medidas que vocês poderiam tomar? Consumidor.gov. É uma plataforma, a diferença do PROCON para o são plataformas independentes, viu? O consumidor.gov, ele dá a oportunidade administrativa da empresa resolucionar o problema. Só que não há multa do PROCON estadual, porque o consumidor.gov, ele é vinculado ao Ministério da Justiça, o qual repassa as demandas do Estado do consumidor para apreciação. Ali eles vão trilhando o que a gente chama de estatísticas. Então, o PROCON Pernambuco, ele fiscaliza o consumidor.gov das reclamações abertas dos consumidores do seu Estado. É tanto que, se houver uma reclamação da instituição que o consumidor, de alguma forma, abriu indevidamente a reclamação, o Tribunal de Justiça, o PROCON Pernambuco dá um parecer. Já teve, inclusive, um parecer desse num procedimento meu, administrativo. Olha que interessante. Nossa. Certo? Mas a multa, não. É você que é o coordenador. Você inicia e você finaliza o atendimento. Se você abre no PROCON municipal, do qual Salgueiro possui, tem legitimidade para multar, né? Quando eu assumi o PROCON, era inclusive uma das divergências dos coordenadores atuais para mim, porque todo o processo administrativo de Salgueiro era emitido para Recife aplicava muito dinheiro para o Estado. Quando eu adentrei no PROCON, eu disse, epa, nós temos lei própria. Nós temos regulamento próprio que permite que Salgueiro aplique multa. Então, eu tirei o convênio, na época,
o convênio que existia município com o PROCON estadual, do qual eles chiaram bastante, né? Entrou em contato comigo, presidente, disse, não, eu tenho uma matéria legal todinha, mando para vocês, nós temos competência para aplicar multa, para multar. É tanto que nós aplicamos, na minha época de coordenação, eu apliquei mais de 3 milhões de multa. Eu deixei mais de quase 300 mil em caixa do PROCON municipal. Em caixa, dinheiro na conta depositada. Tinha mais de 700 mil a recuperar de CDIs, né, que é certidão de dívida ativa, de CDAs, né, certidão de dívida ativa, de empresas que deveriam pagar o PROCON. Então, só precisava o município executar, né, logicamente. Então, eu apliquei muita multa. E esse dinheiro vai para a municipalidade, que é revertido para quem? Os consumidores. Partindo do entendimento de que a maior parte desses golpes virtuais acontece pela falta de informação e educação digital da população. Na sua opinião, se a gente focasse mais em uma educação de qualidade no ambiente digital, qual impacto real teria na redução dessas fraudes? Olha, Daniela, eu tentei essa educação na época de coordenação, eu tentei essa educação digital, de prevenção ao combate a fraudes virtuais, seja na época através do Instagram do PROCON, ou seja de campanhas educativas. A gente não tem adesão das pessoas. As pessoas não comparecem, as pessoas não se interessam. Muitas vezes as pessoas... Eu fui a rádios, várias vezes, diversas rádios para orientar, e o alcance sempre foi mínimo. Eu acredito que muita coisa poderia ser mudada se tivesse o alcance efetivo nas escolas. Foi feito um trabalho de formiguinha, de educação digital na base, nas crianças, a qual são o futuro. Então, sendo feito dessa forma na base, eu acredito que isso surtiria mais eficácia, para que as crianças pudessem comentar em casa, ou até mesmo no ensino médio, né? Ensino médio. Então, se a gente começasse a dar educação básica, fosse incluída, inclusive, uma carteira, uma cadeira nesse sentido, na formação básica do aluno, a partir da terceira, quarta, quinta série, onde eles se tornam um pouco mais consumeristas, né, poderia ser revestido de uma intenção de reverter esse quadro, porque a tendência é piorar muito. E outra está impactando vidas. Quando a gente fala de prejuízo de 500, 600 reais, é uma coisa. Eu já soube de prejuízo de mais de 200 mil reais, de forma virtual. Eu já vi clientes meus terem na sua conta indevidamente transferido mais de 150 mil reais. E é um trabalho que você tem que conscientizar as pessoas, que existem alternativas, que você tem que agir de forma enérgica. Procure um especialista de sua confiança, um advogado, e atue. Mas não faça porque você acha que sabe. São situações que o profissional tem que estar adaptado. Então, começa das escolas. Hoje a efetividade não está somente nas redes sociais, no Instagram, no podcast maravilhoso, mas na base, que é nas escolas. É fazer mudar o pensamento daqueles que estão à frente e poder dar educação infantil consumerista. Mas a quem serviria? Tu acha mesmo que a indústria de consumo ia permitir consumidores mais conscientes dos seus direitos? Tudo é uma questão de interesse. Então, mas a pergunta, pelo menos, a resposta seria nesse sentido. Trabalhar a base, que é o futuro da gente, são as nossas crianças, né? E os adolescentes. É verdade. Fabinho. Pode chamar, estamos aqui. Vou voltar um pouquinho. O senhor falou sobre os golpes via WhatsApp, do falso advogado também. O cliente, né, ele recebe uma mensagem do seu advogado, do falso advogado, né, do golpista, e aí eu perguntei para o senhor qual as melhores formas de prevenção. O senhor disse sempre desconfiar. Né? E aí aquele cliente recebeu uma mensagem do seu advogado, pedindo para transferir dinheiro, e aquele cliente ele desconfiou da mensagem. Quais são assim os primeiros sinais
também de que aquela mensagem que aquele cliente recebeu pode ser um golpe. Promessa de facilidade. Por quê, Daniela? Região, desculpa. Qual é a grande sistemática da liberação de um valor na justiça hoje? Hoje o advogado, ele recebe dinheiro de forma já deduzida pela própria justiça nos cálculos que ele apresenta. Então, os honorários do cliente advogado, eles podem ser destacados e devem ser destacados, a menos que o advogado não peça esse destacamento, mas é uma parcela íntima do colega, pelo menos muitos dos colegas com os quais eu converso preferem a facilidade do cliente receber o dele, ele receber o seu. Mas também tem os casos que vêm os contratuais já do cliente, aí eles vão ao banco. E o cliente entender que um alvará hoje, ele é realizado através de crédito em conta ou saque em agência. Então, se um cara manda uma mensagem para um cliente dizendo que tem dinheiro a receber, pedindo confirmação de dados, primeiro, o advogado pede confirmação de dados. Segundo, o advogado tem um número próprio, recebeu uma mensagem no telefone estranho. Cancela aquilo, liga para o seu advogado imediatamente. Liga para o escritório. Porque foi à noite. Não responda. Nós estamos hoje vivendo o imediatismo. Nós queremos resolver tudo rápido. E os estelionatários pegam você no momento de sufoco e ficam lhe sufocando. E há casos que eles fazem ligação, botam uma tela de fundo, fazem vídeo, botam uma tela de fundo. Da qual sequer seu advogado nunca falou dessa forma e não é a voz dele. Ou não é o telefone dele, ainda que seja um aplicativo manipulando a voz do seu advogado, de um número diferente. Então, a desconfiança é o primeiro momento. Segundo, se o dinheiro vai sair, qual a sua preocupação? Está falando com alguém? Fábio, qual foi o pior tipo de golpe que tu já viu? Vocês querem saber? Com certeza. Foi um golpe do qual um vírus espião, ele alojado no celular do cliente, na hora de pagar um código de barra legítimo, uma conta legítima, o cliente escaneava a conta. Quando ele escaneava, o vírus convertia o boleto, o código de barra legítimo, e na hora dele confirmar com a senha, creditava outro local. Esse foi o pior golpe, que eu vi, que eu soube, também de várias ocorrências, foi através desse vírus, que você copiava o código legítimo, ele, entre a cópia e a confirmação do pagamento, eles fazem a alteração para acreditar a conta do estelionatário. Aí onde está o problema. Por quê? E aí, Fábio, você consegue, sempre quando for pagar, confira o recebedor. Se não conferir, não paga. Fábio, chegou no meu e-mail, porque sempre chegava no meu e-mail a conta da Neoenergia, e eu sempre paguei. Se você não vê o nome lá, Neoenergia, da forma que você não pague. Porque existe estelionatário de toda forma. Eu já vi, pessoal, e-mails chegarem de agências corrompidas, remetentes corrompidos por empresas. Vocês recebem, não sei, vocês são tão novos, vocês pagam conta via recebimento de e-mail? Não, nunca paguei. Acho que só a de internet. Pronto. Eu tenho 3 meninos e um casamento há muito tempo, então chegar a conta para mim é normal. E nada de bom vem com código de barra. Um amigo meu sempre me disse, Fábio, chegou no código de barra não é bom. Então, eu tenho faturas que são enviadas em e-mail. Quando eu vou pagar, eu confiro. Porque eu sei que existe essa possibilidade da confirmação do pagamento. Vem para cá, doutor Maí, do pagamento com o código de barra e ao ver a alteração. Foi um dos vírus que eu vi de forma a me impactar com relação ao golpe. Vamos para mais perguntas? Vamos sim. Doutor não. Pode chamar, não tem problema não, Fabinho, Fábio. E se alguém for vítima de um golpe digital, o que pode servir como prova judicial? Para vítima de golpe digital, a depender da modalidade, que pode ser Pix, pode ser boleto, pode ser transferências indevidas, pode ser link de pagamento. Hoje eles estão muito em voga link de pagamento, principalmente para casa de apostas, viu? Links de pagamento. Então, se foi vítima do golpe digital, primeira coisa que tem que fazer é conversar com o seu advogado de confiança, passar todas as provas antes mesmo de registrar um boletim de ocorrência. Tá bom? Converse com o advogado. Então, primeiro ponto, ouvidorias. Segundo ponto, advogado.
Terceiro ponto, delegacia. Quarto, aí vai a critério do que o profissional explicar. Procon, consumidor.gov, Bacen. Perfeito, perfeito. Doutor Fabinho, doutor Fabinho. Me chama assim também, sabe? Me chama assim. Pronto, doutor Fabinho. Não, eu vou te chamar só Fabinho. Ele Fabinho, não, chama só Fabinho. Fabinho, na sua experiência profissional, o perfil das vítimas, elas têm mudado ao longo do tempo? Todos os dias. Hoje, qual é o perfil mais vulnerável? As pessoas ansiosas. Tu acredita? Não são os idosos, não. São pessoas ansiosas. Então, quando eu digo pessoas ansiosas, pode galgar de várias faixas etárias, desde o adolescente até o idoso. Então, as pessoas mais ansiosas, elas tendem a querer resolver tudo rapidamente, sem pausa, sem pensar o que estão fazendo. Agora eu fiquei preocupada. Então, eles se aproveitam da sua vulnerabilidade. E o estelionatário tem certo tipo de golpe que funciona na pressão. 2, 3 interligados, fazendo ligação, mantendo você no telefone. Tem vários tipos de golpe, eu já vi vários. Desde venda e compra na OLX, em plataformas de venda, CVC, golpes de carro, a outros tipos de golpes, como o mais simples, que é Pix, boleto, enfim. Então, eles vão em cima das pessoas que estão com pressa para uma solução rápida. O estelionatário não consegue atingir quem tem paciência, quem tem calma, cautela. É um público do qual ele não logra o êxito. Se você tem desconfiança e é cauteloso, como é que vai me atingir? É verdade, faz sentido. Então, até uma mensagem, tem um cliente meu que eu tive que cancelar todas as contas dele imediatamente. Era um cliente no alto padrão, um empresário que tinha várias contas e ele clicou no link e o celular dele enlouqueceu e ele entrou em contato comigo. Imediatamente. Cliquei no link, mandaram aqui uma postagem para mim, eu cliquei nesse link da postagem, que em tese era na postagem, ele clicou, era até numa oportunidade política, envolvendo um determinado político, eu não vou dizer aqui se era de esquerda ou de direita, mas envolveu uma personalidade dessas, e ele um pouco afoito, clicou, tomou um vírus do celular, tive que bloquear, graças a Deus que era um horário comercial, entramos em contato com os bancos, saímos bloqueando por telefone, tal, bloqueou o cartão, bloqueou tudo, ainda consegui fazer empréstimo no nome dele. Aí, logicamente, os estelionatários não lograram o êxito, porque como a gente tinha bloqueado todas as outras ferramentas, eles ainda conseguiram, de uma forma do qual ele resolveu também, que foi um empréstimo, não envolvendo ele diretamente, mas envolvendo ele e uma pessoa da família dele, e eles conseguiram resolver, não foi nem aqui na região, mas só para vocês verem o impacto que ele, de fato, era um pouco mais de idade, mas foi um link. Então, o perfil hoje das pessoas que chegam no meu escritório são pessoas novas, são jovens, sua idade também, os quais acabam por ser pressionados pela rapidez de querer resolver algo. Todos nós estamos expostos, Expostos pela rapidez e ansiedade. Sim. E sobre os famosos investimentos milagrosos ou as pirâmides? Bom, não acredite. Sim, aqueles que são divulgados pelos influenciadores digitais. Se caso o consumidor cair num desses golpes, ele pode cobrar judicialmente quem divulgou? Infelizmente, isso está dentro do parâmetro da legalidade. Porque o que foi que o governo fez? Ele viu que não tinha como segurar mais essas casas de apostas e essas casas de apostas já vinham aplicando golpes e enganando de forma sorrateira várias pessoas. Então, o governo legalizou, do qual ele extrai o seu quinhão. Hoje são casas legalizadas. Para os advogados, teve um efeito positivo, porque a gente tinha demandas contra essas casas e não tem endereço fixo, que eles mudavam a cada 2, 3 meses o local. O CNPJ ficava alterando o endereço, muitas vezes não entrava, chegava lá o AR, não recebia. Então, a Justiça inventou, nesse sentido, também o domicílio judicial eletrônico, do qual em tese, essas casas recebem a intimação independente de ser ou não entregue no seu local de
de funcionamento das atividades, mas antes como é que recebíamos? Tinha um horário. Então, eles, a partir de agora, eles têm que ter um lugar fixo, porque é regulamentado pelo Bacen. Agora que eles dizem, joga com moderação. E essas influências ganham milhões, conforme já foi comprovado em muitas ocasiões, para fazer esse tipo de divulgação desses jogos. E a justiça, né, já vem, de certa forma, atuando, já tem jurisprudência, vocês podem procurar, inclusive a atividade de vocês acadêmica é saber procurar jurisprudência para adequarem a figura legal, onde já tem sido essas bancas condenadas a devolver, no caso de percas miraculosas, pessoas que perdem carro, perdem todos os bens, perdem fazendas. Então já tem sido declarada a nulidade dessas alienações, dessas perdas de valores correspondentes a esses bens, sendo eles obrigados a devolver, né, nesses casos bem astronômicos. Fabinho, muitas pessoas hoje, elas utilizam o cartão virtual, né? Inclusive, eu utilizo. E as pessoas, elas acreditam que o cartão virtual vai impedir que golpistas façam clonagens, efetuem pagamentos, compras no cartão, né? Que eles desconhecem. Mas, na sua opinião, o senhor acredita que ainda é possível ocorrer clonagens, compras desconhecidas, Sim. mesmo com essa ferramenta? Sim, muitas. Porque, veja, Regiane, quando eu utilizo um cartão virtual, a depender do tipo de contratação, por exemplo, o escritório. Quando nós vamos fazer contratação, muitas vezes nós vamos fazer contratação pelo valor global. Então, eu tenho ferramentas no escritório hoje que, mensalmente, eu pago quase R$500 mês. E essas contratações são em 12 meses. Se eu vou vincular um cartão de crédito, eu tenho que fazer uma expectativa de gasto naquele cartão virtual. Então, multiplicar aí 6 mil, né? Vai dar em torno de 6 mil, se eu colocar um saldo de limite naquele cartão virtual, para albergar aquela contratação, que eu tenho que prever 12 meses, né? Então, eu vou ter que colocar pelo menos um limite de 6 mil. Muitas vezes, o golpe ele não é técnico, né? Mas emocional. Às vezes, o golpista ele tá ali, ele escolhe sua vítima e foca principalmente no emocional, né? Às vezes se finge, se passa por um filho, por um pai, tá precisando de dinheiro, usa a urgência também, né? E aí, a pressão, e a pessoa só vai lá rapidamente, faz o Pix, não dá tempo nem de pensar, de ver o que está acontecendo, quando vê se já caiu no golpe, né? E aí, como o direito do consumidor trata a hipervulnerabilidade do idoso que é induzido a fazer empréstimos consignados via aplicativos? Você agora tocou no assunto muito sensível. Olha, adiante, deixa eu ver aqui, deixa-me ver se eu consigo falar de uma forma a não expor meu pensamento para não ser processado. O que eu posso lhe dizer hoje, né, que nós temos um judiciário que atua em primeiro grau de forma muito diligente, de juízes humanos e de juízes muito, muito superficiais. Então você vai ver juízes que apuram essas causas da hipervulnerabilidade, da contratação, da vantagem ilícita de forma bem diligente e técnica, e você vai ver juízes que estão um pouco aí, que simplesmente acham que um crédito lançado em uma conta do idoso, que muitas vezes não sabe nem consultar um saldo, ler e escrever, não é uma contratação legítima, mas eles sedimentam. Então, eu posso lhe dizer o entendimento do STJ hoje, quanto a valores que caem em conta de qualquer idoso. O STJ tem um entendimento de que caiu na conta não questionado, discutiu o empréstimo, é aceitação. Ele aceitou a contratação e está vinculado às cláusulas. Ele não quer nem saber o montante. Agora não tem nenhuma jurisprudência não. Pesquisem. Contratação aceita por crédito em conta. Coloque no Google e veja a decisão do Tribunal de Justiça do STJ. Não acredito no que eu estou dizendo, não. Coloque no Google. Fábio, isso desmotiva? Não, porque existem ainda juízes
e desembargadores que atuam com o devido processo nem legal, humanitário. Então, tem desembargadores que analisam detidamente alguns casos e, de fato, invalidam essas contratações e têm punido, de fato, com indenizações agora questionáveis, 2, 3 mil reais para a instituição financeira que lucra bilhões a cada semestre, bilhões, eu não estou exagerando não, é bilhões a semestre, né? Coisa de 2, 3 bilhões por semestre. Estou colocando nem no ano. Ah, estão duvidando? Consulta o lucro líquido do Bradesco, do BMG, da Crefisa, do Santander, consulta, vê o lucro líquido em 2025, principalmente do Bradesco. Consulte, não acredito no que eu estou dizendo, não, consulte. Não, eu acredito. Tá vendo? Então, assim, Eu acredito. tu achas mesmo que isso foi à custa de quem e como? Não estou dizendo que são os idosos, mas os maiores índices hoje de bancos envolvidos em fraudes a idosos, se você começar a ver, colocam lá no Tribunal de Justiça de Pernambuco e consulta por instituições, coloca Santander, Bradesco, BMG, Crefisa, coloca para tu ver o tempo de demanda de causas. Se você pega as processos, nem toda causa é procedente. Então, meninas, a hipervulnerabilidade do idoso hoje, ela tem sido jogada no lixo tanto quanto são as palavras soltas sem nenhuma vinculação. É o que eu posso dizer a vocês. Agora, Fábio, isso te desanima? Não. Isso me incentiva para eu trabalhar de uma forma diferente e ver as correntes que podem fazer com que esse direito seja reconhecido. Porque se você conversar com o juiz, ele vai dizer muitas vezes que o trabalho do advogado não foi a contento e levou a improcedência. Mas quando você quer julgar improcedente, não precisa ter provas, não. Só precisa você seguir uma corrente do tribunal do qual ele haja sedimentado no entendimento que caiu R$1 na conta, o consumidor não viu, questionou e foi, no final, válido da contratação. Mas eu já vi aqui, pelo menos aqui, eu vou falar para o Salgueiro. Quando você vai para a primeira e segunda vara de Salgueiro aqui, eu vejo juízes muito humanos. Eles analisam cada caso. Tem negócio de seguir corrente, não. Se eles entenderem, eles dão a procedência. Se entenderem que não, por deficiência de provas, algumas coisas, eles dão a procedência, mas eles utilizam muito o aspecto humano. Por isso que eu ainda confio nos juízes de primeiro grau e algumas câmaras desembargadores do Tribunal de Justiça. Mas a questão humanitária, quanto mais só, pior se torna. Certo. Bom, e para encerrarmos nossa conversa, diante de tudo que foi debatido aqui sobre os tipos de golpe, formas para identificar, prevenções, qual é a mensagem final que o senhor gostaria de passar para as pessoas que estão nos acompanhando, em especial sobre a importância do uso seguro da internet? Eu, de uma forma bem simples, Daniela Regiane, eu queria dizer às pessoas que sejam mais atentas, menos ansiosas e desconfiem de tudo e todos que enviem mensagem. Confirme a ligação, liguem, compareçam aos escritórios, evitem contratações via celular e tentem de qualquer forma não tomar decisões apressadas. Porque o estelionatário ele busca a vulnerabilidade de quem está sendo alvo. E ele conta com isso para ele conseguir me enganar. Se você não der, esse golpe não vai lograr êxito. Desconfie de tudo, sobretudo mensagens, ligações, áudios de números desconhecidos. Desligue, não façam contratação, não aceitem empréstimos, não aceitem dicas, não cliquem em links. Então, para você viver bem hoje em dia, você tem que usar a sua ferramenta, que atualmente é o celular e o WhatsApp, da melhor forma possível, que seja conversando com seus familiares. Vá discutir no grupo da família, mas nem compartilhe o link, nem fique enviando ou clicando em link de mensagens. Então, a prudência será sua amiga e aliada para evitar golpes. E cair um golpe no final do mundo, não. Entre em contato com um advogado de confiança,
né, que graças a Deus hoje nossa comarca é servida de bons profissionais, e sigam os conselhos do advogado que vai lhe instruir. Perfeito. Isso. Obrigada, doutor Fábio, pela sua participação e por compartilhar esse conhecimento muito importante com a gente. Foi uma conversa extremamente enriquecedora, com lições que a gente vai levar para a vida, né? A vida toda. Eu também gostaria de agradecer a FACHUSC por nos proporcionar essa oportunidade de nos desenvolvermos academicamente. Gostaria de agradecer à OAB por disponibilizar o espaço para que a gente pudesse executar nosso projeto da melhor forma possível. E também agradecer ao professor Maírton Rodovalho por estar nos auxiliando no desenvolvimento do projeto. E, claro, também gostaria de agradecer a cada pessoa que nos acompanhou até aqui. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.